pouco mais da saúde emocional. As terapias são bem importantes também no processo de autoconhecimento, porque tem muitas coisas, pelo menos no meu processo, que eu achava que o problema era uma questão que eu estava tendo naquela relação, mas quando eu mergulhei numa terapia, meu problema era lá na infância, meu problema era lá quando eu era uma bebezinha, né, com a minha família, com a minha mãe, com meu pai. E eu levei a vida inteira achando que estava tudo bem. E quando eu já estava adulta, eu comecei a ter problema emocional por uma situação que desencadeou tudo isso que estava escondido no meu baú. Então, apontar esses problemas também eu acho que é essencial para a gente melhorar. Tem profissionais para nos ajudarem, né? Não precisa ficar sofrendo sozinho também, né? Porque às vezes o autoconhecimento, tem fases que são difíceis, a gente sofre com os nossos fantasmas, com os nossos traumas, com as nossas emoções, elas são muito dolorosas. E eu digo que passa porque a gente consegue ressignificar, a gente consegue enfrentar e a gente tem força. E se ela aparece em algum momento da vida, é porque ela quer sair para ser curada. Então é Exato. importante prestar atenção nisso também. Isso, essa inclusive ia ser minha última pergunta, eu ainda quer falar antes? Não, porque só eu queria destacar que essa é uma questão muito importante que eu acho que a Dai falou, que você não precisa passar por isso sozinho, porque esse foi o meu problema também, meu problema no sentido dos meus gatilhos de traumas e tal. Muita coisa aí, por questão que eu já falei no início aqui da sexualidade e também de outras, eu queria me mostrar forte, mas meus pais, como a Adi falou, também nunca me cobraram isso. Então, assim, os meus pais, eu nunca tive uma vida de proibição, nunca tive. Mas, por conta de personalidade, muita coisa, eu sempre fui um excelente amigo, um excelente ouvinte, mas eu nunca me senti confortável para pedir ajuda também, por exemplo. Então, eu sempre achei que eu dava conta dos meus, que eu falo, né? Eu dou conta dos meus caôs. Muitas coisas, não precisa de uma ajuda ali literal, física, né? Precisa da ajuda de um ombro, de alguém para dividir, alguém que só escute. E eu acho que foi por isso, inclusive, que eu encontrei na escrita a minha terapia. Porque a minha escrita era uma forma de que alguém estaria me escutando, né? Eu estou dividindo algo que eu estou assistindo com alguém, mas sem necessariamente ser uma pessoa. Ser alguém que pode me decepcionar, alguém que pode contar aquilo para alguém, para outro treino, no caso, né? Então, eu percebi isso também, que você não precisa passar por isso sozinho, quando eu contei para os meus amigos, para os meus pais, a minha sexualidade. Foi outro ponto. Eu percebi assim, nossa, essas pessoas estão comigo. Ficou muito mais leve quando eu pude compartilhar, dividir, sabe? O fardo do meu ombro diminuiu. Porque eu tive pais, família, amigos que falaram assim, não, tá tudo bem, a gente tá nessa com você. E aí eu percebi assim, eu falei, nossa, eu posso falar de sentimentos, sabe? Eu posso dividir as coisas que eu sinto, que vai ficar mais leve. E isso não me faz mais fraco, pelo contrário, né? Isso me faz mais forte, porque assim, a gente ter a coragem de expor nossos sentimentos nos torna mais fortes, né? Porque não é todo mundo que tem condição de fazer isso, não é fácil, né? Porque quando a gente a vulnerabilidade, né? É isso, é. Quando a gente expõe, a gente ouve, né? Nem sempre a gente quer ouvir. E isso eu falo para muita gente, para muitos amigos falando assim, tipo, nossa, por que que a gente é tão comum a gente ouvir assim, depois que a gente desabafa, então alguém fala pra gente, nossa, tô me sentindo mais leve agora. É por isso, porque a gente está expondo, a gente está dividindo, então assim, muita coisa que a gente guarda vai acumulando no baúzinho, como a Thay falou. E é o medo do julgamento, né? A gente tem muito medo de ser julgada. A gente tem muito medo de ser cancelado, né? Hoje é o cancelado. E existe esse medo, inclusive foi feita uma pesquisa recentemente, um dos principais medos do ser humano, né, depois da morte, é o medo do julgamento, né? É o medo do que o outro vai pensar de mim. Mas a gente esquece que nós todos estamos numa grande escola, né? Todos nós aqui estamos aprendendo alguma coisa. E ninguém é certo sempre, né? Ninguém acerta tudo. Então, quem sou eu para falar do Wendel? Eu que erro tanto, né? Também, que estou aqui nesse plano, nessa vida, aprendendo através dos meus erros. E a gente vem de uma cultura que não pode errar, né? Você não pode errar, você não pode
errar no seu trabalho, você não pode errar na sua vida, você não pode errar na sua relação, você não pode errar em nada. A gente já foi criado dessa forma, né? Inclusive, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente cria hoje os nossos filhos, né? Para não deixar eles nessa caixinha de não errar. Mas quando a gente não erra, a gente não aprende. Porque quando a gente aprende errando. A gente não aprende, claro que a gente aprende acertando, mas a gente aprende muito mais errando. E a gente esquece disso, né? A gente esquece de que o outro pode e deve errar também, né? Que eu posso e devo errar também. E aí a gente entra nessa jaula, né? Que não, eu não posso errar, eu não posso falar nada porque eu vou ser julgada, né? Eu não posso falar nada porque as pessoas vão zombar de mim. E a gente acaba se prendendo e se fechando mais e mais e mais, né? E a gente fica aí no nosso casulo. Quando eu falo a gente, obviamente eu tô falando de mim, né? Eu não sei se vocês também compartilham desse pensamento, e era essa a pergunta aqui que eu ia fazer, porque a gente entende que a gente precisa ser forte, né? O tempo inteiro. A gente precisa ser guerreira, principalmente a gente mulher, né? Ai, mulher tem que ser guerreira, tem que enfrentar as coisas sozinha, vai lá, trabalha, cria filho e faz tudo sozinha e tá tudo bem sempre. E não, né, gente? A gente não precisa, de novo, ser sempre forte, a gente não precisa acertar sempre. E quando a gente não acerta, a gente é a louca, né? A doida. E é muito ruim isso pra gente, porque a gente vai entrando no mundo muito solitário, né? Que eu acho que a Daya, inclusive, falou aí o seu aprendizado em relação a isso. E aí, como eu acredito muito que nós todos estamos aprendendo, que nós todos trocamos experiências uns com os outros, é por isso que esse espaço, né, foi criado, esse coletivo, sem esse olhar de julgamento, e sim esse olhar acolhedor, né, de que todos nós estamos aqui em evolução e um sempre ajudando o outro, porque eu acho que essa é a questão, né, essa é a chave também, é a libertação, a gente se apoiar e apoiar um ao outro, né, essa troca. E aí eu queria perguntar para vocês, como é que vocês hoje, né, a Daya falou que faz terapia, tem algum outro processo, alguma outra válvula de escape, alguma outra forma que vocês usam para continuar esse processo de autoconhecimento? E como que vocês fazem para manter esse processo, se vocês têm apoio de alguém, ou de alguma técnica, ou de alguma coisa? Como é que é esse processo de manutenção para vocês? Quando você estava falando, eu lembrei que eu combinei comigo há um tempo atrás que eu não queria mais aprender na dor. Porque era só quando acontecia uma porrada, assim, tipo, umas coisas muito ruins que me traziam muito sofrimento, eu aprendia, de fato, alguma coisa. Aí eu comecei a combinar comigo de me ouvir e aprender no amor. Então, eu tô sendo mais gentil comigo. Eu tenho feito um olhar mais integrado da minha vida, cuidando do corpo, da mente, da minha energia, equilibrando isso. Que eu percebi que isso reflete na minha casa, nos meus relacionamentos, na minha casa interna, que é minha alma. E eu tenho falado com ela também. Quando às vezes está acontecendo alguma coisa, vem umas vozes e ficam, não vai dar certo, faz isso, faz aquilo, mas o fulano vai pensar isso, fulano... Aí eu começo a entrar nesse quarto das vozes e abro a porta e pergunto, o que vocês querem falar? Aí elas não falam mais nada porque elas só querem ser ouvidas. Isso é eu comigo mesma, né? E ouvindo isso, eu consigo compreender o que eu quero manifestar na minha vida. Então, eu consigo ter esse equilíbrio de esvaziar. A meditação me ajuda. Tudo que eu alimento o corpo, quando você estava falando, eu fui só lembrando, assim, como eu trouxe mais consciência para tudo na minha vida, assim. Olhando, assim, o meu tempo, ele é muito precioso para aquilo que é importante, do que eu sinto que é, de fato, o que é importante, não do que eu
tô lá no automático fazendo, então sair desse piloto automático, é trazer consciência, assim, é ampliação de consciência, isso me ajuda. Claro que todas as terapias da vida, tudo que era possível eu já fiz, constelação familiar, astrologia, barra de axis, tudo. Mas eu acho que muito mais esse olhar, assim, consciente, assim, por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Por que eu quero o que eu quero agora? É de fato importante, não é? E trazendo esse olhar, isso tem me ajudado muito, assim. Às vezes eu caio nas minhas vozes lá e quando eu vejo eu tô lá, eu falo, opa, mas não é aqui, volta. Então é aqui. Então isso tem me ajudado, assim. Maravilha. Dai. E quando eu comecei a vivenciar mais o autoconhecimento mesmo, que eu parei de viver um pouco no piloto automático, foi quando eu comecei a perceber se aquilo que eu estou sentindo, porque é um pensamento, né, que tem um sentimento e que a gente tem uma ação. Se aquilo ele era saudável e existencial para mim e para o outro. Então eu comecei a controlar os meus pensamentos. Quando eu comecei a controlar os meus pensamentos, eu parei de julgar o outro. Porque todo mundo está num processo de aprendizado. Cada um tem seus problemas para resolver. Eles têm, né? Todo mundo tem. Então, eu parei de julgar o outro. Isso já foi muito libertador. E aí, quando você para de julgar, você para de pensar coisas ruins, e assim é esse ciclo. Isso foi, acho que, o pulo do gato da minha vida. A minha vida se tornou mais leve, e aí todas as coisas eu procuro, obviamente, pensar. Isso que eu estou pensando, ou isso que eu estou fazendo, ele é assistencial? Ele vai fazer bem para todo mundo? Se não vai fazer bem, então não vou entrar nessa, assim. Então, isso tem norteado a minha vida e as minhas ações. Eu acho que é o que eu faço no exercício diário. E também teve as terapias, né? Eu tento organizar a pauta dos meus dias, o que eu vou fazer primeiro. Então, são várias coisas que, que eu faço que estão me ajudando nesse processo. Assim. E quando eu entrei nesse processo de autoconhecimento, eu fiz que nem a Di. Fui descobrir todas as terapias possíveis e imagináveis. E não só fiz as terapias, como me formei em algumas técnicas como terapeuta. Então, eu sou reikiana, tenho Magnify Healing, eu fiz curso de barra de axis e saí fazendo curso à torta de direita. Eu era Maria Curseira. E aí, um curso antes, quando eu estava indo viajar para a África, eu fui fazer um curso com uma mestra, que eu fiz vários cursos, uma mestra reikiana, e eu falei, quando eu voltar, eu quero fazer mais um curso e tal. E ela, para, Juliana, para de fazer curso. Agora vai experienciar a sua vida, que é aí que a gente aprende. E quando ela falou isso para mim, eu parei realmente de fazer curso e fui viver, né? Fui viajar, fui experienciar. Como é rico quando a gente experiencia de verdade os nossos desafios. Então, quando vem um desafio, quando vem um problema, né? Pra gente, normalmente, a gente sai correndo, não quer ver, né? Não quer enxergar de jeito nenhum, não aceita. Mas quando a gente... Põe a culpa nos outros. Põe a culpa nos outros, sai correndo e não quer falar sobre isso, só reclama. Mas aí a gente começa a olhar para esses desafios e a olhar para esses problemas e ver aonde é que eu tenho que aprender, né? Aonde é que eu tenho que aprender com isso? O que eu tenho que ver? O que eu tenho que enxergar? Né? O que a minha mente está me sabotando aqui? O que eu estou me auto-sabotando? Porque eu tenho esse pequeno desafio também, porque eu passei uma vida me auto-sabotando não, né? Me sabotando. Nesse processo de auto-sabotagem, que é muito forte em mim. Então, eu sempre perguntava, o que eu tô me sabotando aqui, né? Qual que é o que eu tenho que aprender? Por que eu estou fazendo isso? Por que faz assim? Então, essa autoterapia que a gente começa a aprender a fazer com a gente mesmo é a minha terapia mais eficaz hoje. Para mim, hoje, esse é o minha principal forma, né, de lidar e de continuar
no processo de autoconhecimento é realmente me enxergando sem máscara e enxergando a minha vida, os meus desafios. O meu processo de manutenção de autoconhecimento, ele é simples, na verdade, hoje em dia, né? Ele se tornou simples, fácil, porque eu já fui muito de meditar, eu passei muito tempo meditando, mas eu gosto muito de escrever, né? E escrever é onde eu me sinto mais à vontade de comunicar. Quase tudo que eu quero comunicar, normalmente, quase tudo que comuniquei na vida importante foi escrevendo. Eu pratico morning pages, que é aquela técnica, né, de você, do caminho do artista, né, lá do livro, de você acordar e antes de fazer qualquer coisa, escrever. Então, assim, eu acordo, eu tomo um café, normalmente, né, eu faço um cafezinho que é rapidinho, e escrevo sem ordem, sem preconceito e sem julgamento o que vem na minha cabeça. Então, a minha técnica de manutenção do autoconhecimento é a escrita e ouvir. Eu amo ouvir as pessoas. Eu amo conversar. Mas é que eu amo ouvir, eu amo a relação humana, sabe? Eu amo a troca. E essa foi uma questão que eu aprendi, felizmente, antes da quarentena, porque eu passei um ano viajando, longe da família, longe dos amigos. Eu não era muito de online, eu não sou muito, eu prefiro o olho no olho, mas eu aprendi que no online a gente consegue criar afeto, criar vínculo. A Dai, por exemplo, é um exemplo muito forte que eu posso usar, né? A gente criou afeto, vínculo no online. Né? Porque a Ju conhece E pessoalmente. a gente ama as pessoas, né? Nessa distância. É engraçado que eu conheci algumas amigas, que hoje eu posso chamar de amigas, nessa quarentena, ou não, né? Ou um pouco antes da quarentena, e acabou não dando certo da gente se ver pessoalmente, né? Porque começou a quarentena, e a gente fala o quanto a gente se ama, né? Que é o caso da Rafa, que é a nossa Nuner, a Kátia também, que é a nossa parceira aqui. E aí as pessoas falam, mas como assim vocês se amam e nunca se viram na vida? Mas e quem disse que amor precisa, né, disso? Né? Amor é uma energia livre que pode acessar aí qualquer lugar do mundo, desse planeta ou de outros planetas, né? Vai saber. Então, eu acho que é isso, a gente se liberar também, né? Esse preconceito. Ai, não, o amor tá dentro dessa caixinha, né? E isso aqui que é o amor de verdade. Não, gente, o amor é simplesmente admirar, acolher, receber e trocar, né? O quanto a gente troca. E a gente fica muito feliz com essas trocas, eu e o Wender, porque a gente realmente gosta muito de conversar. E a gente aprende muito, muito um com o outro. E eu tô muito feliz de receber vocês duas hoje aqui. É muito bom falar disso e é muito bom amar as pessoas de maneira virtual, principalmente pra gente que mora em outro país, né? Exato. E eu percebi que é real isso, na prática. A gente consegue construir vínculos, a gente tem amigos e a gente pode expandir nossa rede de amizade, né? Pela internet, ainda bem. Ainda bem, é isso. Né? Não tem fronteiras, né, gente? O céu é limite. Não é o limite. Para encerrar, não é, né? Vai eu saber, só vou acrescentar, Ju, planetas. uma coisinha que você disse do amor, que eu acho que é um dos mais importantes, que é o querer bem, né? Eu acho que o amor nasce dali, né? Eu amo aquilo que eu quero bem. Então, se eu amo aqui o espeto, se eu amo aqui o espeto, eu quero que ele fique bem, então eu vou cuidar para que ele fique bem, né? Então, assim, eu posso amar você, eu posso amar a Dia, eu posso amar a Dai, porque eu as quero bem, né? Então, por que o amor tem fronteira, né? Por que eu só posso amar... Eu tenho amigos que dizem isso, inclusive, assim, eu amo mais os meus amigos que eu conheço há muito tempo, porque eles já provaram que tem amizade. Ok, a amizade tem o seu valor, né? O tempo tem o seu valor, mas não é isso que define nada, né? Tipo, por que eu só posso amar alguém que eu posso tocar fisicamente se o amor é sentimento? O que é sentimento? É o que eu sinto, né? É o sentir, né? Não é algo palpável, né? O sentimento não é algo que eu posso mensurar, medir. Eu não posso dizer assim, como você explica o quão você ama alguém? Como você explica como você ama o seu filho? Você consegue medir? Eu amo ele 3.
Na minha mente, não tem Nível como. 5 Ou oito. temporarizar, né, esse É isso. sentimento. Ah, não, eu amo porque eu conheço essa pessoa já faz 10 anos. Não, eu amo, simplesmente amo porque gosto, porque quero bem. Eu falo muito isso pro Enio, independente do que a gente for fazer, eu amo você, quero que você seja feliz, quero que você progrida, quero que você contribua cada vez mais com essa luz maravilhosa que você é, né? E é isso, é trazer sempre as coisas melhores das pessoas, é querer que elas sejam tudo que elas são, e só o que elas são, né? E acolher, né, esses desafios que cada um de nós tem, né? A Dai falou isso, quando eu paro de me julgar, eu paro de julgar o outro. Quando eu paro de me criticar, eu paro de criticar o outro. Então eu acolho, eu sei que você também tem desafios e processos aí passando na sua vida, né? Pode ser muito diferente dos meus, mas você tem também. Muito, muito, muito obrigada pela participação de vocês. Foi muito rico, né? Como sempre. Aguardo vocês em outros episódios, em outras coisas que a gente for fazer. E esse espaço está sempre aberto. É um coração de mãe, sempre pronto para receber vocês e todo mundo. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Queria dar um abraço. Abraço, pessoal. Um abraço virtual. Obrigada, foi uma conversa maravilhosa. Estou muito feliz, muito mesmo. Obrigada, gente. Aprendi muito aqui com vocês. É uma honra estar aqui. Obrigadão. Nós somos o único animal que é mortal, né? Todos os outros animais são imortais. Que embora todos morram, nós somos o único que, além de morrer, sabe que vai morrer. Teu cachorro está dormindo sossegado a essa hora, teu gato está tranquila. Você e eu sabemos que vamos morrer. Desse ponto de vista, não é a morte que me importa, porque ela é um fato. O que me importa é o que eu faço da minha vida enquanto minha morte não acontece, para que essa vida não seja banal, superficial, fútil, pequena. Nesta hora eu preciso ser capaz de fazer falta. No dia que eu me for, e eu me vou, eu quero fazer falta. Fazer falta não significa ser famoso, significa ser importante. Há uma diferença entre ser famoso e importante. Muita gente não é famosa e é absolutamente importante. Importar, quando alguém me leva para dentro, importa, ele me porta para dentro, ele me carrega. Eu quero ser importante. Por isso, para ser importante, eu preciso não ter uma vida que seja pequena. E uma vida se torna pequena quando ela é uma vida que é apoiada só em si mesmo, fechada em si. Eu preciso transbordar, ir além da minha borda. Preciso me comunicar, preciso me juntar, preciso me repartir. Nesta hora, minha vida, que sem dúvida ela é curta, eu desejo que ela não seja pequena.